Pausa nas ocorrências policiais agora para trazer um alerta de saúde. Alerta mais do que importante, principalmente nessa época do ano, época de muita chuva, é quando a gente tem que redobrar a atenção com os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Estou falando da dengue. Gente, aqui na capital, aliás, em todo o estado, foram registrados mais de 830 casos. Isso em todo o Amazonas. A maior parte dos casos está aqui na capital. Isso sem contar com os outros casos de arboviroses. E aí eu tô falando de zika, tô falando de chikungunya. Sobre isso, deixa eu conversar ao vivo com a Mirna Pinto, que ela sim tá por dentro de todos os detalhes. Oi, Mirna. Oi, novamente, Larissa. Olha, Larissa, a gente tem, portanto, aí atualização, né, em relação, portanto, às arboviroses aqui no estado do Amazonas. A Fundação de Vigilância e Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, portanto, que faz parte, né, da Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado do Amazonas, divulgou, portanto, um novo informe em relação às arboviroses. E como você bem adiantou, dengue, os casos de dengue, infelizmente, aumentaram aqui na capital. Inclusive, essa semana, a gente falou sobre isso, Larissa, eu trouxe aqui alguns dados. A gente tinha, no período aí de 1º a 13 de fevereiro, 631 casos confirmados de dengue. E sim, portanto, tivemos um aumento aí nesses casos. Agora, com essa nova atualização, Larissa, 830 casos confirmados aí para dengue, 19 para chikungunya, 2 para zika, 9 para a febre de Maiaro e nenhum caso confirmado, portanto, aí para a febre Oroposte, que bom, né? Aqui no estado do Amazonas, a gente não tem nenhum caso de morte confirmado, portanto, aí por arboviroses. E como eu falei ainda há pouco, esse dado, Larissa, chamou justamente a atenção por conta do aumento aí que a gente teve nos casos confirmados de dengue. Então, tem que ficar atento, né? Inclusive, se você sente qualquer tipo de sintoma, procure uma unidade básica de saúde, dor no corpo, moleza, dor muscular, febre. Então procure, portanto, aí uma UBS, que é da prefeitura. Esses sintomas aí, eles pioraram? Pode procurar, portanto, de imediato uma unidade aí, né, de emergência aqui no estado do Amazonas. Qualquer uma, portanto, você vai ter atendimento. E aí, claro, a gente fala sempre, Larissa, a melhor maneira, portanto, de prevenir essas arboviroses é a prevenção. E aí fica sempre o alerta, é quase que meio que clichê, mas é necessário falar sobre isso. Separa aí um tempinho do seu dia, vá fazer a limpeza do seu quintal. Água parada, não pode ter água parada, porque isso aí é propício, portanto, para o mosquito da dengue. Aquela plantinha que você tem em casa, aquele prato, faz a limpeza, não deixa a água parada ali, coloca terra, né, justamente para não acumular água. Então são dicas básicas que funcionam, que fazem a diferença. A gente lembra que aqui no estado do Amazonas nós temos 12 municípios aí que disponibilizam, né, aí a vacina contra a dengue, mas a gente lembra que a idade é entre 10 e 14 anos. Então é isso, Larissa, a gente tem, portanto, essa atualização nos casos de dengue. Elas cresceram em torno aí de 200 casos, né, 199. De 1º de janeiro até 13 de fevereiro tínhamos aí 631 casos e agora, nesse último informe, portanto, os casos de dengue, eles aumentaram para 830. Então fica aí o alerta, principalmente para você em casa, para fazer a limpeza aí, claro, do seu quintal. Larissa. É como a gente consegue se prevenir, né, Mirna? Já passei dos 14 faz um tempo, então a gente vai se prevenindo do jeito que dá, que é eliminando os criadouros desse mosquito. Obrigada, viu, pelos detalhes. Me dá a tela aqui com a quantidade de casos. Gente, presta atenção, pode encher a tela para quem está em casa. Só para eu explicar para vocês, esse total de casos aqui, olha, 2.922 casos, são todas as arboviroses em todo o estado do Amazonas. Desses 2.992 casos, 830 são só de dengue. E aí a gente trouxe um panorama aqui do nosso estado de casos de arboviroses. A maior parte, como eu te falei, está aqui na capital, 645 casos. Logo em seguida vem a cidade de Envira, depois Guajará, Ipixuna, Jutaí, Tabatinga e Tefé. São as cidades que estão no topo desse ranking negativo, né? De casos confirmados de arbovirose, que inclui, por exemplo, a dengue, zika e chikungunya, que a gente consegue se prevenir eliminando o criador do mosquito. Então pode até ser clichê, como a Mirna falou, mas a gente vai continuar trazendo esse alerta para que esses números não continuem aumentando aqui no nosso estado, principalmente nessa época do ano, quando chove e chove bastante.